Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus invada os nossos corações e que nós possamos a cada dia vivermos para glorificar o nome do nosso Deus. Eu trago uma reflexão para tirarmos lições e aplicá-las à nossa vida. Uma reflexão que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 e 14, que nos diz assim: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isto que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Nosso desejo é que o Senhor Ele esteja nos falando através da sua palavra. Queridos, estas palavras que nós acabamos de ler, elas foram escritas por Salomão e resumem toda a sua experiência de vida. Um homem que foi abençoado com uma inteligência brilhante, com uma sabedoria dada por Deus. Salomão foi o homem mais sábio. Salomão foi o homem mais rico. Ele tinha todo o poder político e teve também tempo para pensar em qual é o verdadeiro sentido da vida. Salomão, ele buscou esse sentido em todas as coisas e sempre foi aos lugares errados procurar satisfazer os desejos do seu coração. Riquezas, prazeres sexuais, projetos de construções, atividades intelectuais e muitas outras coisas. Tudo isso Salomão viveu. E algo interessante sempre acontecia. Ele não ficava satisfeito, o seu coração não era preenchido. E por isso nós vemos essas lições. Porque toda a experiência nova que Salomão tinha, ele sempre ficava mais insatisfeito. Então a vida não tinha sentido realmente. E ele buscava isso. Tudo que Salomão viveu. E diga-se de passagem que ele nunca se privou de absolutamente nada. Tudo que Salomão desejou, ele fez. E essa vasta experiência com todas as coisas vividas neste mundo o levou a 3 conclusões. As únicas coisas que se aproveitam nesta vida e que trazem um verdadeiro sentido para a existência humana. No texto que nós lemos de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, nos trazem então essas conclusões que dão sentido à vida. E a primeira delas é: tema a Deus. Respeite, glorifique, louve, reconheça a Deus por tudo aquilo que Ele é. Então, o primeiro pecado que leva à escuridão total é a recusa em reconhecer a Deus como Criador e Senhor de todas as coisas. Romanos capítulo 1, verso 21, diz que essas pessoas sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidas. Pelo contrário, os pensamentos dessas pessoas fazem com que elas se tornem tolas. E a mente fica sempre vazia e está coberta de escuridão. Então, se não reconhecermos aquilo que Deus é, não pode haver alegria e sentido para a vida, mesmo que tenhamos tudo neste mundo. A vida vai continuar sem sentido se nós não reconhecermos a Deus em primeiro lugar.
A vida humana, ela só pode ganhar sentido quando Deus está em primeiro lugar, quando Ele é reconhecido em primeiro lugar na nossa vida. Segundo, obedeça aos seus mandamentos. Salomão, ele experimentou na sua própria vida que desobedecer a Deus, seja nas coisas pequenas ou grandes, vai sempre levar à insatisfação e à destruição. Ele chega a essa conclusão que para que a vida ela tenha sentido e os males do pecado não venham sobre a vida humana, precisamos então buscar e nos submetermos à vontade de Deus. Devemos obedecer ao Senhor, porque a vida humana só ganha verdadeiro sentido quando reconhecemos a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, nós precisamos entender que quando sofremos qualquer dano pela obediência ao Senhor, sempre virá paz ao nosso coração e a vida ganhará sentido. Salomão, ele então mostra que devemos reconhecer a Deus em primeiro lugar. E depois devemos nos submeter a Deus e sermos obedientes a Ele. Sabe por quê? Porque em terceiro lugar, a justiça será feita. Deus, ele virá com o seu julgamento. E essa verdade que teremos que prestar contas a Deus, conforta o coração de alguns e também traz preocupação ao coração de outros. Deus julgará a todos e não importa em que acreditam, se são ricos ou pobres. Não importa a cor da pele ou se a família é influente ou não na sociedade. Nada disso importa. Porque Salomão, o homem mais sábio, o homem mais rico, o homem mais poderoso, que experimentou todas as coisas deste mundo, ele teve a convicção de que a sua posição, bem como todas as suas realizações pessoais, não o deixariam fora do julgamento divino. Querendo ou não, ele teria de prestar contas a Deus de tudo aquilo que ele fez. Por isso, queridos, essa verdade de prestar contas encoraja o coração dos que sofrem injustiças e passam por muitas dificuldades neste mundo, mas vivem na dependência de Deus, já entregaram o coração ao Senhor, vivem para glorificar o Senhor. Esses vão se alegrar no momento desse julgamento. Assim como aqueles que pensam que o seu dinheiro, a fama, a saúde, a posição social vai isentar do julgamento divino, esses estão enganados. Deus, ele leva em conta e ignora as suas atitudes pecaminosas. Eles pensam assim, mas na verdade, no final, serão julgados do mesmo jeito. Toda a humanidade passará pelo julgamento divino. Então, sem reconhecimento de quem Deus é, sem colocá-lo em primeiro lugar, sem submissão e obediência, ninguém pense que alcançará misericórdia. Por isso, nós sabemos que o mundo de hoje brinca com os cristãos verdadeiros. É bem verdade que muitos dizem que são cristãos e a vida não demonstra justamente isso. Mas ser cristão hoje, para muitas pessoas, é motivo de chacota. Isso para a maioria da sociedade.
bem como as palavras de Deus são levadas de forma banal. As pessoas não estão levando a sério, mas pelo contrário, escarnecem do Senhor. Como nós vimos peças teatrais que brincam com o nome de Deus, que escarnecem, que zombam do Senhor, artigos que nós lemos, filmes, e no período do carnaval aqui no Brasil, principalmente, nem se fala. As pessoas escarnecem, as pessoas brincam com Deus, as pessoas brincam com a palavra de Deus. Mas eu quero lembrar a nós cristãos e aqueles que zombam dos cristãos e da palavra de Deus e das coisas de Deus. A vida sem Deus não tem sentido. E mais, todos nós temos algo em comum. Nós que somos cristãos e você que zomba também das coisas sagradas. Todos nós vamos morrer. E o julgamento de Deus será alegria para uns e sofrimento terrível para outros. A minha pergunta é: a tua vida tem realmente sentido? Tema a Deus. Obedeça aos seus ensinamentos. E saiba que a justiça será feita na vida de todas as pessoas desta terra. O meu desejo é que a nossa vida tenha sentido, que nós possamos colocar o nosso coração e a nossa vida nas mãos do Senhor, sabendo que Ele é o Criador e Senhor de todas as coisas. A Ele nós devemos obedecer e nos submeter, porque a sua justiça virá. O meu desejo é que o Senhor fale a cada coração e que nós possamos viver para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.